Fala, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Sexta-feira é um dia mais solto, o pessoal tá se preparando para o final de semana, né? A gente tá vivendo essa pandemia, então vamos fazer um pouquinho de zoeira aí, com um pouco de informação, opinião e principalmente, né, de fatos reais, a gente não vai inventar nada. Bom, eu quero a sua ajuda para saber se você concorda ou não comigo. Eu defini o time, seria do 1 ao 11, dos piores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Grêmio. E antes que vocês pensem, ah não, Bagé, pô, a gente sofreu tanto com alguns caras, eu também sofri, né, porque eu sou também torcedor do Grêmio. Vamos lá então para essa, não dá para chamar de seleção, né, eu fiz sei lá, uma junção de jogadores. Você fica reclamando aí do Cortez, ah, o Michael não tá com tanta velocidade assim, ah, e o Alisson tem que sair do time, presta atenção na seleção que eu fiz aí, você vai pensar se dá pra reclamar do que você tem hoje pra torcer aí em termos de time do Grêmio. Dá o like no vídeo aí, não sai sem dar o joinha, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos começar. Bom, eu tentei separar em algumas posições pelo menos duas opções, tá? Goleiros, cara, goleiros é muito triste. Vamos lá. 2004, o Grêmio teve um goleiro chamado Márcio Aguiar. Lembram dele? Depois jogou no São Paulo, ele veio do Paulista de Jundiaí. Ele ficou conhecido aqui como Márcio Borboleta. Por quê? Porque ele saía, pulava, era espalhafatoso, mas o que ele tinha que fazer mesmo ele não fazia, que era defender. Márcio Borboleta. Alguns de vocês nem lembram deles. Sabe o que é o pior disso? A minha segunda opção é o goleiro que chega para substituir o Márcio, colocar o Márcio no banco. Eduardo Alax, era o sobrenome dele. Primeiro, o Márcio foi ruim. O Eduardo recebeu críticas porque o torcedor do Grêmio na época queria que o Márcio voltasse. Ou seja, o Márcio, que já era fraco, ele é substituído por um goleiro que todo mundo queria que saísse. Mas, se eu não me engano, com 5 meses, posso estar enganado, 5 ou 6 meses, acho que 5 meses, ele pediu para ir embora do Grêmio. Porque ele não suportava mais as críticas. Ele chegava no posto de combustível para abastecer o carro e ele era criticado. Eduardo. Vamos para a lateral direita? Eu separei dois muito característicos. O Rui Cabeção teve no Grêmio em 2009, por aí. Rui Cabeção, lembram dele? Jogou no Cruzeiro, jogou em outros clubes também de ponta, não só do Grêmio, mas ele ficou caracterizado só pelo apelido, pela cabeça, porque ele jogou pouquíssimo. Só que daí o Grêmio, depois, já na época quase ali do Felipão, o Grêmio contratou um menino chamado Wallace Oliveira, lembram? E o menino tinha um cartaz danado, tanto que ele pertenceu ao Chelsea, né? Ele foi emprestado pelo Chelsea para o Grêmio, mas também não jogou nada. E eu quero que vocês me ajudem depois a definir quem que entra nessa seleção ao avesso. Zagueiros. Vocês lembram do uruguaio Pablo Hernández? Ele veio na época, não lembro se era no Puebla, eu sei que ele estava jogando no futebol mexicano. Pablo Hernández, lá por 2002. E ele chega com a pecha, com a marca de que vai substituir o Marinho. O Marinho tinha jogado tão bem naquela conquista de 2001 da Copa do Brasil. Bom, mas eu separei outro, né? O Cris, lembram do Cris? O Cris tinha feito carreira no Corinthians, aí ele jogou na Alemanha, ele jogou na França, ele estava no Galatasaray da Turquia, o Grêmio trouxe na época do Luxemburgo. Não jogou nada aqui o Cris. Talvez tenha sido o clube em que o Cris menos jogou bola, tá? Esse é uma dúvida de dois zagueiros. Para complementar essa dupla tem mais duas opções. Uma delas, tá? Balói, lembram dele? Panamenho 2003, o Grêmio foi eliminado pelo Independiente Medellín, da Colômbia. E aí a dupla de zaga do Independiente tinha um colombiano chamado Perea, que jogava o fino da bola, e tinha o Balói. O Grêmio contratou o Balói. O Boca Juniors contratou o Perea e depois o Perea ainda foi jogar no Atlético de Madrid, baita de um zagueiro. Mas o Grêmio contratou o Balói. Então eu fico nessa dúvida entre Balói e essa outra opção. Lembram dele? Cadu. 2016. Eu posso estar errando os anos, tá? Vocês me ajudem aí. Cadu. Ele estreou, eu era repórter ainda, na época eu trabalhava na Rádio Grenal. Ele fez a estreia num amistoso na Arena contra o Danúbio do Uruguai. E ele fez um gol contra. Pô, mas gol contra acontece. O Jeromel, se não me engano, também fez um gol contra no primeiro jogo dele com a camisa do Grêmio. Mas ele fez um gol contra de cabeça, olhando pro gol do Grêmio, que até hoje eu não entendi. Cadu, ele jogou só 5 partidas aqui, depois foi emprestado pra Ponte Preta. Detalhe, quando ele foi apresentado, perguntaram pra ele, e a tua característica, Cadu? E ele só, eu sou um zagueiro que quando precisar entrar duro, eu entro duro, porque se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do outro e que não chore a minha mãe. Moral da história, chorou a minha mãe, que também é torcedora do Grêmio, né? O Cadu fez 5 jogos, no primeiro dele fez um gol contra, no nomes todos com o Danúbio, e depois foi embora. Bom, lateral esquerdo eu coloquei o Gilson.
que jogou ali por 2011, tá jogando bola ainda, não sei se ainda tá no Botafogo, mas eu considerava muito fraco, sabe? Muito fraco, muito fraco. A gente vê que ele fazia força para jogar e ele não conseguia jogar. Bom, vamos pro meio de campo. Eu coloquei ali direto, sem fazer muita opção, Nunes, que uma vez o Paulo Pelaipe disse que o Gattuso, na época a áurea do Milan, era o Nunes com grife. Tá claro que o Pelaipe esperto, né, tentou valorizar e incentivar o Nunes, mas não era não. Mesmo o Gattuso não sendo um jogador brilhante, ele era muito mais jogador que o Nunes. Então botei o Nunes e do lado do Nunes o Ortemann. Lembram? Que veio do Olímpia do Paraguai, o Grêmio tentou, incomodou, ele chegou no Grêmio, não jogou nada. Ele não jogou absolutamente nada, o Ortemann. Mas vamos lá que tem coisa boa ainda, ou não. Porque eu coloquei como complemento de meias o Rondinelli, que chegou em 2012, indicado pelo Vanderlei Luxemburgo, ele vinha do Vila Nova de Goiás. O Grêmio fez um contrato de 5 anos com o Rondinelli. Eu era repórter, na época ainda na Rádio Guaíba, e eu fui fazer a apresentação do Rondinelli. E lá, pelas tantas, você não conhece muito jogador, tem aquela clássica, né? Pô, Rondinelli, te apresenta pro torcedor que não te conhece aí. E ele começou a falar, olha, eu sou um jogador de muita velocidade, eu sou um jogador que tem facilidade para drible, eu também gosto de fazer gol, chuto tanto de longe quanto de dentro da área, eu sou um jogador com bom arranque e eu tenho ótima leitura tática. Eu pronto, né? Tanto que dali surge o apelido Rondikelme. Porque na época o Riquelme ainda fazia muito sucesso na América do Sul, dali surge o Rondinelli. O Rondinelli não jogou nada e ainda tinha contrato com o Grêmio de 2012 até 2017. O Grêmio pensou que estava contratando uma joia ali. E para fechar o meio campo, o Luciano Ratinho jogou em 2004, veio, se eu não estou equivocado, do Juventude. Cara, jogava muito pouco. Nem o Juventude mereceu que o Luciano Ratinho tivesse jogado lá e ele ainda jogou com a camisa do Grêmio. Bom, vamos fechar a conta com as opções de ataque, tá? Eu não deixei dúvida, eu já escalei direto. Richard Morales, uruguai, chamado de Cheng, chegou em 2008, foi anunciado em 2008, se acertou. Depois ele tinha que pagar um valor pro Nacional, demorou a jogar, acho que foi jogar só em 2009. Aliás, não jogou, né? Porque ele era um gigante e que tinha dificuldade tremenda porque a bola era redonda, então toda vez que chegava rolava e saía do pé dele. Bom, e para fechar, Brian Rodrigues, né? Porque o Brian Rodrigues, ele chega em 2015 no Grêmio, mas em 2012, quando o Luxemburgo estava na Libertadores, 2013, ele era atacante do Aspato, e ele fez 5 gols na primeira fase, fez gol até contra o Grêmio na Arena, e aí o empresário, na época que representava ele, chegou a oferecer ele pro Grêmio, e na época o Grêmio não quis, né? E aí depois, na escassez, ele veio ter uma história engraçada. Eu tava na época repórter, aí já na Rádio Grenal, eu tô atrás do gol, ele fez 2 gols só com a camisa do Grêmio. E ele perdia muito gol, perdia muito gol. Era mais fraco que café de rodoviária, como eu costumo dizer. E aí eu tô atrás do gol e ele recebe 2 oportunidades, na época o narrador da Grenal, Haroldo de Souza, e ele recebe 2 oportunidades e perde 2 gols feitos. E eu falei assim, Haroldo, ele, eu acho que o Magrão com aquele jeito loucão dele, né? Eu acho que hoje o Brian Rodrigues tá afim, hoje vai sair o gol. Magrão, faça uma aposta. Ele não vai fazer gol. Mas vamos fazer o seguinte, se ele fizer 3 gols, eu tiro a roupa aqui e saio pelado atravessando a arena. Também não aconteceu, alguns queriam. E, cara, eu calei a boca e ele fez um gol. E aí a galera que tava ali atrás gritava, né? E aí, Bagé, já foi um. Mas graças a Deus pra mim e pra plateia acabou não acontecendo. Bom, técnico, cara, tem tanto técnico que não foi bem, né? O Plain não foi bem no Grêmio, o Julinho Camargo, né? Mas aí também bom técnico, mas que naquele momento do Grêmio estava complicado, a cobrança dele era muito grande também, porque ele vinha de ser o auxiliar técnico do Falcão, que estava no Internacional, para assumir um Grêmio depois que o Grêmio tinha tirado o Renato Portaluppi. Bom, mas a minha seleção, não sei se dá para chamar de seleção, ela ficou assim. Goleiro o Eduardo, que pediu para sair porque não aguentava a pressão e, cara, o Eduardo se fosse segurar filho no colo ele deixava cair, era um goleiro muito fraco. É técnico de futebol agora. Então eu botei Eduardo. Na lateral direita eu deixei o Wallace Oliveira, porque não conseguiu jogar, não ia bem nem em treino. Aí a zaga, senhores, eu vou colocar Pablo Hernandes e Cadu. Gilson na lateral esquerda, Nunes, Ortemann, Rondinelli, Luciano Ratinho, Cheng Morales e Brian Rodrigues. Não me xinguem, mas vocês estão reclamando do Grêmio que tem hoje? Presta atenção nesse Grêmio que eu escalei aí. Escala aí, manda pra mim aí. Lembra de mais alguém que a gente pode fazer outras seleções aí pra dar uma brincada, dar uma quebrada, já que o clima tá tão pesado nessa pandemia. Valeu, galera. Deixa o like aí. Não sai do vídeo sem dar o like, sem dar o joinha. Inscreve no canal. Espalha nos grupos de WhatsApp. E aperta o sininho pra receber a notificação. Hoje, 8 da noite, eu tenho live aqui no canal com o técnico Roger Machado. Abraço a todo mundo aí.